Senhor presidente, serei mais breve que os 20 minutos, mas eu fiz questão de deixar registrado, nesse momento, na tarde de hoje, uma situação que, a princípio, pode parecer pequena, tendo em vista que vamos falar de um bairro específico no município de Maceió, mas é algo que pode se tornar uma grande tragédia para esse país. Então, nós já estamos observando que nos últimos meses, os brasileiros estão acompanhando uma série de episódios que, em comum, reúnem o fato de vários inocentes terem suas vidas ceifadas e também, muitas vezes, afetadas por atitudes de clara negligência de atitudes públicas, de autoridades públicas e também de forças econômicas. Mariana, com certeza, não foi um acidente. Brumadinho também não foi um acidente. A inundação e os desmoronamentos no Rio de Janeiro também não foram acidentes. Como também um incêndio no CT do Flamengo não foi acidente. E estou apenas a citar alguns casos, com um intuito: pedir atenção para uma tragédia já anunciada, que está ocorrendo no meu estado, em Alagoas, na cidade de Maceió, mais especificamente no bairro do Pinheiros, um dos bairros mais tradicionais e populosos da capital alagoana. Rachaduras surgiram em ruas e imóveis após fortes chuvas e tremor da terra desde fevereiro de 2018, representando uma ameaça permanente a cerca de 20 mil pessoas que moram nesse bairro. A situação é que o bairro está literalmente afundando. Não é aqui nenhum exagero, são dados comprovados. Está afundando, registrando diversos episódios em que foi colocada em risco a vida de seus moradores e de todos aqueles que frequentam aquele bairro. No início deste ano, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte apresentaram 3 hipóteses para a ocorrência desse fenômeno. A primeira, a exploração de minérios na região, o aparecimento de uma depressão no solo conhecida como dolina e também a localização do bairro em uma área tectonicamente ativa. Não há, contudo, um apontamento conclusivo. E isso, de fato, gera um clima de terrorismo absoluto na população. Imaginem, senhores, o que é você estar numa residência, na sua casa, e ter o piso da sua sala afundado, ter a casa do vizinho com rachaduras, dormir sem saber se o teto da sua residência vai cair, porque está acontecendo isso, e a porta de casa encontrar o poste afundado. Então é uma situação de calamidade pública mesmo. Tanto que, apesar de ainda ser desconhecidas essas causas dos abalos que foram acometidos, os danos têm motivado a desocupação da área pelos moradores. A gravidade da situação e a incerteza quanto à ocorrência de novos abalos e novos danos aos imóveis fez com que a Prefeitura de Maceió decretasse situação de emergência neste bairro. Repito, senhores, estou falando aqui de uma área que atinge 20 mil pessoas. Tanto é que o governo federal reconheceu a situação de emergência no bairro e determinou que sejam adotadas ações necessárias para agilizar a identificação das causas. A situação é de completo caos. Ao todo, essas fissuras chegam a 1,5 km de extensão, atingindo mais de 20 mil pessoas em mais de 5.500 residências. Além de um incontável número de pessoas que são afetadas, existem também as áreas comerciais. Nessa área específica, senador Regufe, são mais de 2.000 estabelecimentos comerciais. Então, é um bairro que já está ficando deserto. Estou falando aqui praticamente do centro da capital alagoana, que está afundando e não se sabe qual é o motivo. Então, há vários meses, cientistas do mundo inteiro estão indo a Maceió. Não se sabe qual é a razão, mas o que se sabe é que essas pessoas estão vivendo um momento de calamidade absoluta. Estamos diante de um grave problema ambiental, mas também perante um enorme choque em diversos direitos fundamentais da população, caracterizando um verdadeiro problema também humanitário. Eu tenho acompanhado de perto essa situação, buscando amenizar os impactos e destravar algumas burocracias na vida desses moradores. Semana passada mesmo eu estive na Caixa Seguros, aqui em Brasília, para conversar com o diretor José Coelho e justamente tentar humanizar esse fato, porque às vezes você sabe muito bem disso, Vossa Excelência sabe muito bem disso, presidente Cajuru, quando se chega um papel solicitando
ativar um seguro, é frio o papel. E eu repito, eu estou falando aqui da vida das pessoas, do sonho. Quantas e quantas pessoas passam a vida toda sonhando em ter uma residência, conseguem comprar essa residência, financiada em 30 anos, e hoje tem que sair da sua casa. E não tem que sair porque querem, porque são obrigados a saírem. Então, a Caixa Seguros se comprometeu, já está com uma equipe específica em Maceió, levou inclusive uma gerente aqui de Brasília, a Kênia, que está lá fazendo um grande atendimento, para que possa também, de certa forma, acalmar os ânimos. Isso é muito importante. Então, apesar de ter feito essa atuação, eu também não posso me limitar a isso. Eu sou senador eleito pelo Estado de Alagoas. Tenho aqui uma região específica que está gritando por socorro, seja do prefeito, do governador, do presidente da República. Cada um tem se demonstrado ter ações, mas o tempo urge. É necessário ser enérgico e célere nessas situações. Então, apesar de ser uma importante ajuda essa que a Caixa está dando, eu também não posso me limitar a isso. E ontem eu protocolei um ofício junto à Casa Civil com o objetivo de ter uma reunião com o ministro-chefe, Onyx Lorenzoni, para levar a importante pauta do levantamento do FGTS pelos moradores atingidos. Então, sobre esse assunto, ainda existe a hipótese de subsidiência e colapso do terreno na regulamentação estabelecida no decreto que trata sobre o FGTS. Mesma situação aconteceu com Mariana. Não se poderia antecipar o FGTS porque não tinha uma previsão legal. O que é que foi feito? Fez um decreto novo, acrescentou aquela situação específica daquele desastre. Então, esse desastre que nós estamos falando em Maceió não está previsto na regulamentação. Então, a Caixa não pode liberar esse FGTS e seria uma forma de amenizar esse sofrimento da população. Então, por isso, encaminho ao ministro-chefe Onyx Lorenzoni uma prioridade absoluta nessa situação, inclusive por termos legais mesmo a necessidade de regulamentar o quanto antes. Inclusive, é importante deixar claro que, segundo a lei que regula o FGTS, a solicitação de movimentação da conta vinculada só é demitida até 90 dias após a publicação do ato de reconhecimento pelo governo federal da situação de emergência do Estado ou do município. Então, na situação de calamidade pública que nós estamos tratando, após ser decretado, tem um prazo de 90 dias para que o FGTS faça isso, que consiga a regulamentação. E nós já estamos próximos a esse fim. Por isso, em motivo de urgência, eu venho aqui usar os microfones e falar para o país, falar para o ministro, que dê prioridade absoluta a algo que nós não vamos esperar que aconteça o pior. Já está acontecendo um problema seríssimo. Repito, vou até falar uma situação aqui, presidente. Imagina só, segunda-feira, o representante do Ministério de Minas e Energia, o geólogo responsável, extremamente gabaritado, que já está em Alagoas há quase um mês, ou mais de um mês, foi à televisão e disse: população, se chover, saiam de casa. Eu sempre ouvi o contrário, as pessoas, quando querem segurança, busquem suas casas. Então, imagine o que é você ouvir do representante do Ministério de Minas e Energia, na grande rede, não foi na rede nacional, não, foi no programa de maior audiência local, dizendo: olha, quero aqui dizer à população que nós estamos aprofundando as investigações, que as chuvas estão chegando, e quando começar a chover, saiam de casa. Então, imagina o que é, senhoras, pessoas que estão há muito tempo naquelas residências. É um bairro de classe média alta, de classe média, de classe baixa, de todas as classes. É um bairro extremamente populoso, tradicional da cidade, e que está afundando mesmo. Então, são crateras que surgem a todo tempo. Desconfia da mineração, pode ser as placas tectônicas, pode ser alguma outra situação, não importa. Nós estamos falando aqui de vidas, de sentimentos. E o comércio já está completamente afetado e nós temos que encontrar soluções. Falei aqui sobre a Caixa, é um dos fatos, mas também que se chegue aos finalmente, se descubra de quem é a culpa, se a culpa é da mineradora, se a culpa são fenômenos naturais, não importa. Mas esse cidadão que também se iguala a consumidor quando tem um imóvel financiado à Caixa, tem prioridade absoluta. O FGTS dá um alívio imediato, faz com que a pessoa possa, de repente, até comprar um outro imóvel em outra localidade. O governo já liberou o aluguel social. Algumas pessoas conseguiram ter acesso, outras não. Então, é importantíssimo que a gente venha
clamar um olhar social e humanizado para essa situação que afeta, repito, mais de 20 mil pessoas. Não é uma nem duas. Uma situação realmente muito caótica. E assim, eu solicito extrema urgência no tratamento dessa situação, para que não estejamos, mais uma vez, lamentando a ocorrência de desastres que poderiam ter sido evitados. E reitero o meu apoio incondicional a todos os moradores do Pinheiro, que simbolizou que foi o bairro de maior alcance, mas não foi o único. Mutange também, outros bairros. Mutange, onde fica o glorioso CSA, o campo do CSA fica no Mutange. Não sou azulino, presidente, então sou torcedor de um time que você também conhece muito bem, do Asa de Arapiraca. Então é a nossa referência. Então que a gente possa passar uma tranquilidade dessas pessoas, que elas saibam que os representantes estão aqui para lutar por elas, para abrir os olhos do poder público, para chamar a atenção de quem deve ser o responsável sobre isso, mas principalmente que elas não se sintam abandonadas. Então, eu queria reforçar esse meu compromisso com todos os alagoanos, dizer que essa é uma missão que estamos juntos e, com certeza, nós teremos resultados positivos. Então, era isso, senhor presidente. Agradeço o tempo e desejo também uma boa tarde a todos.